Você me falou outro dia de quantas músicas você tem mais ou menos recordação de ter gravado, Albino? Registradas no ECAD, É, deixa eu ver. Eu não fui. com e Há sem 4 registro. anos atrás era 10.000. Então, pessoal, estamos aqui no estúdio da Pro Brasil fazendo um programa diferente hoje. Essa ideia não foi uma pauta, a gente chegou aqui 7 horas da manhã e começamos a tomar um café, trocar uma ideia, bater um papo, e aí esse programa novo da Pro TV acabou nascendo, virou um quadro novo. E sobre o artista que está aqui hoje, eu não sei nem por onde começar. Além de eu ser um grande fã, eu acho que todo mundo, baterista ou não baterista, com certeza já ouviu um dos sucessos que esse meu amigo gravou. Ele acabou de me falar aqui que registrados no ECAD em torno de 10.000 músicas gravadas. É uma trajetória, uma carreira, não tem adjetivo para isso. Então, eu vou apresentar para vocês o convidado de hoje, Albino Infantozzi. Pessoal, olha, antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade de estar aqui nessa casa, que sempre foi a minha casa. Mas, assim, antes de mim, quem dominava a gravação era o Dirceu Medeiros. E ele, a primeira vez que eu fui apresentado para ele, foi numa gravação do Rolifon, que foi a minha primeira gravação, que é o Cavaleiro de Aruanda. Estava na percussão o professor Dinho, o Dirceu Medeiros e o mestre Suassuna na sessão de gravação. E coincidentemente, a música Cavaleiro de Aruanda era um hit muito semelhante a uma música do Santana, que eu já tocava com Bona. E eu matei de primeira. Aí, cara, assim, por que eu matei? Eu era um adolescente sem o menor compromisso de monetizar alguma coisa, eu estava lá para tocar e com a fúria de um baterista e atitude de rock. Daí nasceu o meu relacionamento com o Dirceu Medeiros, que gravou 4.000 LPs. Então, o recorde, se é que hoje em dia a gente fala em recorde, antes de mim, teve o Dirceu Medeiros, que foi uma pessoa um educador, semelhante ao Aldinho também, falecido recentemente. São pessoas de extrema percepção e consciência, que são formadores de profissionais habilitados com uma qualidade moral e de solidariedade e de visão assim mais benevolente com relação às atitudes comerciais que a gente se depara hoje. Sensacional, sensacional. Albino, eu dei uma trapaceada aqui e eu perguntei ao ChatGPT os 10 maiores sucessos da música brasileira. E aí, com aquela relação que você me passou, coincidentemente, as músicas que você gravou estão entre as 50 maiores já tocadas, né? Música popular brasileira. E aí eu separei aqui um trechinho, eu vou soltar um trechinho de uma sem bateria. Gostaria que você contasse algumas curiosidades sobre essa música e eu gostaria que você falasse assim, como o Albino de hoje gravaria essa música? Tá, Eu vou soltar um pedacinho dela aqui tá, e aí você me fala, beleza? tá. Eu acho que todo mundo que tá aí já ouviu essa música pelo menos uma vez na vida. E eu toco em seguida? Pode ser, se quiser Tá tocar bom. em cima, se quiser, você que manda. Tá legal. Vou soltar ela aqui, hein? Ah, legal, legal, legal. Eita. Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito. Cowboy fora da lei. Isso aí é uma
gravação de 1986, o produtor era o Rick Ferreira, do Rio de Janeiro. No baixo está o Pedro Ivo, né? E na guitarra eu acho que é o Antenor, Grandra. Eu já fazia parte do ambiente roqueiro, eu fui indicado nessa gravação justamente pela sonoridade, 1986. E, se eu não me engano, é uma caixa Birch 6,5 com pele pinstripe, afinada grave. Só isso. Uma caixa Birch. Curioso, assim, um artista que nessa época ele estava não, lúcido. Ele estava bem lúcido e fui convidado para fazer um show no Palmeiras com ele. Tem até vídeo, a gente ensaiando no YouTube. E a generosidade desse artista é alguma coisa que, na minha percepção, justifica que ele se tornou uma pessoa atemporal. E, na sua loucura, ele teve essa lucidez de escrever letras que está, até hoje, elas permanecem. Mas o que justifica isso é um fato generoso que ele fez comigo. Após esse show, ele chegou para mim, Albinho, eu gostei muito do show. Assim, o toque mais vinha também. E isso é uma coisa, uma propriedade assim, que faz com que ele esteja num patamar de consciência diferente dos demais artistas. Queria agradecer ao universo pela oportunidade de ter conhecido e contribuído com o nobre Raul Seixas. Sensacional. Vamos tentar? Vamos? Como é que sairia agora um trechinho do Cowboy Fora da Lei? Pode ir, pode ir. Vamos soltar aqui. Eu toco em cima? Isso, manda ver. Sensacional. Mas é legal, assim. Bateria acústica. Sim. Isso é uma bateria acústica. E era o estúdio da Copacabana, lá em São Bernardo. O arregimentador era o... Poxa vida! A gente tinha... Eu fui indicado pelo Eduardo Assad a trabalhar nessa gravação, porque eu já tinha esse conceito de sonoridade roqueira. No estúdio ao lado, estava gravando João Mineiro e Marciano. E o produtor era o Zé Homero. E eles já tinham um conceito de pegar essas músicas, colocar o sertanejo com uma sonoridade mais pop mundial. Então, na cena de gravação, nessa época, tinha o Chico Medori, tinha o Abreu, e eu era mais novo, indicado pelo Dirceu, que já estava na cena de gravação. Então, essa coisa de eu ganhar mercado é porque tinha o Dirceu falando, esse menino, né, ele falava bem de mim, e a postura de respeitar a tabela da ordem dos músicos. E isso fez com que eu rapidamente tivesse uma ascensão por mérito, não por preço. E isso, os velhos que forjaram todo esse caminho, eles abriram as portas para mim. Dessa gravação do João Mineiro, me abriu a porta para gravar Chitãozinho e Chororó. Aí eu gravei, eles gravaram no estúdio da Copacabana, e depois, 1 ano e meio para frente, eles foram para o Mosh. Legal. Na época, estava disputando o governo Collor, né? Então, o governo Collor representa juntas sertanejas, né? Sim. Então, você tem, assim, simultaneamente,
assim, você colocar as músicas sertanejas no patamar de sonoridade das rádios. Então você pega assim, todo o pop internacional, a sonoridade, e veste as canções sertanejas. E tem um fato muito curioso, cara. Tem uma música que foi realmente a responsável e deu assim, adquirir uma certa agenda assim, mais constante que me fez optar só ficar em estúdio. Essa música chama-se Pense em Mim, Leandro Leonardo. Tá no meu top aqui. Tá, né? Tá no meu top aqui. Agora, o mais legal dessa música, que ela chega de um jeito, ela chega assim, era um samba. Aham. E a gente teve que transformar numa canção pop. Na época tinha o George Michael, que era referência. Então você vai ver assim que é uma, é uma sonoridade de bateria com os efeitos, onde a caixa é na cara, a mixagem. E foi aonde as duplas que queriam fazer sucesso queriam copiar. E aí então chama a pessoa que fez isso, com qual equipamento? Com o equipamento que ele fez. Tal. E essa foi a música responsável mais Otávio Basso, o técnico da gravação, o Orlando Ribeiro, que muito me ajudaram e ficaram um caminho, ainda pude conseguir minha família, ter realizar um sonho, né, de ser procurar ser um session drummer. Vamos ouvir? Vamos. Sim. Ah, mas tá. É um samba. É. Ó, quer ver? Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pensa em mim, chore por mim, liga pra Vai levar? mim, não Ó, liga não vai, pra vai. ele. Vou levar em Santos. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele, não chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade, a felicidade. Pra mim é você. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele, não chore por ele. Sensacional. Olha, desculpa, né? Os ouvintes, assim, é uma brincadeira que eu tô fazendo. Mas, assim, como chegou no estúdio, simultaneamente eu estava... nessa época, eu estava gravando na RGE, eu participei de um grupo de samba que estava despontando na época, que chamava Raça Negra, que é a mesma batida. Para sambanejo. Então ele pegava, assim, melodias do Roberto Carlos e transformava nessa batida. Assim, e isso funcionava assim, né, a nível de entretenimento. Pô, na noite. Peraí. Não, agora para tudo. O meu grande mentor chegou aqui. Chegou no meio da gravação, chegou sem ser notificado. Ele não sabe do formato dessa câmera, ele não sabe para onde tá. As câmeras estão apontadas, mas quando o cara tem luz, ele tem luz, né? Eu vou falar o que eu falei quando o porteiro não me deixou entrar, que eu não estava reconhecimento facial. Ele perguntou se eu ia se eu trabalhava na DBE. Eu disse, eu sou dono dessa porra!
Ainda bem que ele riu e não gritou, que ele entendeu. Puta, meu Atos, que delícia tá aqui. Puta, cara, obrigado por tudo. Cara, eu tenho que pedir pro Mário ligar a câmera e a gente vai fazer um stories. Nós estamos fazendo gravação, tá? Não, mas acabar essa. Não tem, mas eu Não vai acabar esse take, não? Não, pera aí, ele é o dono, cara. não tô dando dessa porra. Porra, cara. Yes. Não. Bem, Bom, depois dessa bagunça toda aqui, né? O Atos sempre chega causando. Mas aí tem uma música que a qualidade dela para as músicas, não vou dizer que tá melhor, porque música não é competição e a gente até falou sobre isso na hora que tava tomando café, mas eu vejo que tem uma qualidade um pouquinho acima na hora de fazer a composição, a produção, e eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre ela e tocasse. Eu vou soltar aqui Tá. e você me diz aí. Essa convenção do início. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. Teu jeito todo especial de ser. Fico louco com você. Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer. Só sinto com você. Meu pensamento voa de encontro ao teu. Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar. Tantas vezes eu dancei. Tantas vezes que eu só fiquei. Chorei, chorei. Agora eu quero fundo lá na emoção. Mexer teu coração. Salta comigo alto, todo mundo vê. Eu quero só você. Eu quero só você. Só você. Já sinto coisas que eu não sei dizer. Sensacional. Com você. Bom, a afinidade é o seguinte. Essa música é de um baterista. Então você vê que a métrica da voz, junto com essa coisa latina. Eu não estou ouvindo o metrônomo, mas é só seguir um cantor que ritmicamente vem de uma da Motown, da música negra americana. Então a percepção rítmica dele, você só ouvir a voz e você se encaixar só nas, assim, onde tem as pausas. Que essa é a grande delícia de trabalhar com o Fábio Júnior. Ele gosta da Motown. Assim, é a beleza da música no planeta. A melhor fase é a música negra, cara. Na minha percepção. E o Fábio, pô, o repertório dele, pô, você vê que ele sempre tem o back, tem uma parede daqueles vozeirão, daquelas pessoas, e, pô, que praticamente fazem assim, olha, é uma energia. Aí você pega uma base bem comportada, bem firme, como é gravado na Motown, pô, é arrebatador. E aí um cantor galã, né? Porra, a mulherada, nossa, é muito legal. Tive a honra e o prazer de trabalhar em várias fases com o Fábio Júnior e trocar essa energia. Pô, tem outras músicas, Pai, Alma Gêmea. Então, assim, você vai lá, cara, você vai lembrar de momentos maravilhosos, assim, enaltecendo a beleza e o romantismo de um casal, de uma mulher. Pô, isso é muito legal.
uma honra ter trabalhado com ele. Uma honra. Oh, na cozinha, peraí. Essa cozinha, ó, ao vivo, cara, ao vivo eu tive o prazer de trabalhar com o Pedro Ivo no contrabaixo, com o J. Rezende nos teclados, com Faísca, de mão quebrada. Nesse DVD, ele teve um pitico. O segurança não queria deixar ele. É diferente de você, viu, Atos? Ele não era o dono. Não deixaram ele entrar, ele ficou tão nervoso. Antes do show, ele deu um burro na porta, quebrou o dedo. Ia gravar o DVD. E aí, então, você vai ver que ele está com a mãozinha assim. Grande Faísca. Pô, sempre. Pedro Ivo, o Elias também, o Zezual, o Alvo. O Elias, sim, o Elias na saída foi, eu acho, pro Leonardo e entrou, acho que o Alvo. Eu acho que o Alvo deve estar até hoje. Olha, excelente repertório. Aproveitando que eu acho isso aqui, eu vou retocar nesse assunto de novo. Atos, eu pedi pro ChatGPT que trouxesse as 50 músicas mais tocadas no Brasil e o Albino me passou uma lista das músicas que ele gravou. Ficou muito fácil escolher. Aí eu botei um pouco do meu gosto pessoal, do que eu vi em casa, cresci ouvindo, e do que ele me passou. E aí, tem uma aqui. Você é minha luz, estrada, meu caminho. Sem você não sei andar sozinho. Sou tão dependente de você. Chama que alimenta o fogo da paixão. Chuva que molhou meu coração. Sou tão dependente de você. Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem-querer. Olha, assim, o Brasil para mim é uma cópia do México. Tá? Em todos, desculpa ser assim contundente, mas assim, o bolero inspirou a bossa nova, tá? E a parte sertaneja, pô, é totalmente influenciada pelo México, que é riquíssimo em linguagens rítmicas, assim, em emoções fortíssimas, né? E a parte romântica, cara, assim, o arranjador dessa música, eu não me recordo, mas eles todos vieram do estúdio da RCA. Armando Manzanero era artista RCA, também eu gravei com ele. Antes de gravar essa música do Zezé, foi gravada no estúdio do Reni, que foi de Eduardo Araújo, que ela era lá nas loucas. Quem produziu foi o Jorge Gambier e o Luciano tinha acabado de entrar. Eu, assim, em 2017 até 2020, eu fiz turnê com o Zezão. Conversando com ele, sou muito grato a ele, porque só com ele eu tenho 300 títulos gravados. Tá? Então, pô, eu só tenho que agradecer o Zezé por ter me priorizado. E para mim, assim, é um talento, é um grande compositor. Independentemente, ele vai continuar no planeta porque as composições dele são extremamente assim, contundentes de entrar no universo humano. Sabe que assim, não tem pudor, ninguém está nem problema. Ele acha muito bacana de tratar essa dor, né? E muitas vezes ele estava sentindo que ele estava cantando. Isso eu acho bacana, eu acho muito honesto, muito transparente.
E eu só, sério, para mim, cara, é um baita de um privilégio ter participado desses momentos assim, quando nasce a canção. Nasce a canção. Ele é um grande artista. Obrigado por esse momento. Foi super legal. Dá uma coisa então do Albino. Uma vez eu tava, eu pedi para assistir, eu fui assistir uma gravação dele com o Araújo, você falou como é que é? Eduardo Araújo? Eduardo Araújo. Tá. Não sei se você lembra que eu pedia para você de Tá. gravação. E ele, no meio da música, acho que eu te emprestei uma Simmons, uma coisa assim. Não importa. Aí ele fez uma virada incrível. Aí o Eduardo Araújo perguntou, nossa, ele teve que regravar, caso algum problema técnico, como aqui, teve que regravar, e ele perguntou, Miro, você consegue fazer essa virada de novo? Não, mas eu consigo fazer uma melhor. Você falou assim, e você fez uma melhor. Mas assim, Privilégio assistir não, essa. mas assim, essas sacadas assim, essas coisas naturais, cara, eu acho que na hora vem uma luz que você fala o que é para falar. E realmente, às vezes, eu nem sou isso, sabe? Mas acontece uma situação onde o que tem que ir para canção vai. Então, é uma espécie de fé em confiar em algo maior, que tudo se ajuda, tudo vai dar certo e é o que é. Ah, deixa eu deixar bem claro. Eu falei texto, deixa eu falar sobre o contexto. Ninguém que estava na sala achou que você estava sendo prepotente. Você falou de uma maneira assim, Mas não, assim, teve- mas eu já foi por fui, esse olha, caminho. eu já fui muito prepotente, já fui banido muitas vezes pelo temperamento visceral de falar a próprio sítio. E às vezes não é adequado, às vezes não é adequado. Mas, como diz o italiano, é melhor viver um dia de leão do que 100 dias de ovelha. E eu acho que eu carrego isso na minha genética. Na minha genética. Agora, sempre, assim, o ambiente de estúdio, cara, é um negócio assim, você constrói com gentileza e com muita gentileza e com muita boa vontade, cara. E às vezes você vai se deparar com insegurança de compositor, que pode entrar ou não a música, e naquela época representava R$ 200 mil de adiantamento, e de uma hora para outra podia entrar e podia sair. Então os caras se fartavam, sabe? E o ambiente era muito estranho. E a gente lia isso, porque era como se, em vez de ser um estúdio, era um balcão de negócios. Mas eu estou falando isso porque acima, existe uma coisa na arte que está acima do artista, acima de nós, que é a dimensão onde ocorre a música. Ela vai ficar, independentemente do artista, ela vai ficar. Eu vejo isso assim, qualquer lugar que eu vou. Toca Raul. Né? Aí, evidências. Eu penso em qualquer coisa que esteja na memória. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Você falou que realmente é o Chitãozinho, o Chororó que tornou essa com evidências ruins. Eles tiveram uma percepção de atualizar a música sertaneja com uma linguagem de Nashville, usando músicos com background de rock and roll, e deixaram e universalizaram elas. Antes deles,
uma dupla que fez sucesso na China. Pela voz. Milionários é rico. Estourado. Longa Estrada da Vida. Esses, assim, pode perguntar para qualquer um das cidades. Todos estão batendo continência para esses caras. Então, eu gravei com eles várias vezes. E tem uma coisa que eu acho muito bacana. Eu perguntei o mais feio. Cara, como é que você divide Guarani assim, totalmente sem poupar? Ele é um pernambucano, ele fala assim, pô, eu toco pandeiro e solução. E aí você vai conversar com ele, você tá músico, são raros os que têm percepção rítmica. Eles cantam sempre assim, fora do entorno, diferente do Chitão e Chororó. Vai ver desses, eles estão assim, cavalo. Agora é um estilo, cara. E tem aquela cultura mexicana, né? De dar tiro na boate. Já tô vendo o corte. É. Albino diz que Milionário Jardim dava um tiro nas botes. Não. Tô falando da cultura mexicana, né? Da cultura mexicana do cara entrar na boate e dar tiro, não dele. Pessoal, hoje tá um dia diferente aqui. Albino chegou aqui 7 horas da manhã, estamos aqui desde as 7, eu tomo um café, trocando ideia, conversando, falando sobre um monte de coisa. E Albino tem de carreira o tempo que eu tenho de vida. Eu cresci ouvindo músicas que eu não fazia ideia que eram suas, que você gravou. E hoje está sentado desse lado aqui, podendo trocar essa ideia contigo e toda a conversa que a gente vem tendo desde a sua volta para casa, a todas as vezes que você veio aqui, ou até como falo com o Atos, cara, falar com o Albino é cada dia uma aula, cada dia de conversa é um agradecimento, assim, sabe? Você tem uma elevação da aura cada vez que você está por perto. Mas voltando às músicas e um pouco menos da vida, se é que dá para separar isso? Não dá para separar. Não dá para separar. Não separa. Toda vez a gente estava falando, interpretação nova. Legal. Cada geração traduz um estado de alma. Cada geração. Isso não é meu, isso é Platão. Né? Isso é Platão. Você quer conhecer o povo? Ouve a música deles. Quanto mais. Aí você vai sentir o nível de educação, o nível de qualidade moral, o nível de princípio que aquele povo tem. E você sabe que é um instrumento de dominação. É um instrumento, se você investir em educação, com boa música, você eleva o poder de escolha das pessoas. Então, a qualidade da educação, ensinar uma criança a pensar, anda junto com os pais colocando boa música para ela ouvir dentro de casa. Falávamos há pouco do Matheus, meu filho. Sim. Matheus, qual é o teu teu sambista favorito? Ele respondeu, Cartol. Eu gosto de preciso me contar. Matheus, e música nordestina? Eu gosto da Feira de Mangaio, mas a versão da Clara Nunes. Aí o Kleber, isso é uma conversa na mesa em casa ontem, o Matheus do Kleber. Tá, Matheus, agora deixa eu fazer uma pergunta do rock. Ozzy ou Dio? O que ele respondeu, Kleber? Dio. Dio, né? Claro que é Dio. Então, assim, um moleque de 12 anos, não toca nenhum instrumento, adora música, ouve música o dia inteiro. Mas como você falou, a educação. Aí você pega o meu filho, que tem 12 anos, tem um inglês excelente. Tudo acompanha, né? Tudo Sim. acompanha a cultura musical. Sim. E é muito latente, assim, marcante a questão do seu compromisso com isso. Albino é uma pessoa que, assim como eu, gosta de acordar muito cedo. E eu falei, bom, chegou às 7, às 7 estou lá. Ele chegou antes que eu, tá? Só para começar. E ele chegou aqui com 3 caixas de papel.
Ele, quatro caixas de bateria. Ele trouxe o pedal dele, o pedal duplo dele, e ainda Os pés. exatamente Todas as pés. todas as peles. Ele vai, claro, que ele vai ficar com as peles que ele representa, que é a marca. E essa é uma coisa muito legal, Albino, assim, de ver. Porra, mano, é o mínimo que uma marca espera de você. Cara. Porra, mas é o mínimo. Porra, cara, você vai for chegar aqui. Porra, legal. Aí eu trago uma estante de outra marca. Ou eu trago, porra, chego aqui com uma caixa de outra marca. Ah, mas eu vou ter que te Não é uma interromper e falar questão, uma coisa sabe? que você me disse, e vai ser a primeira Porra. questão que eu vou fazer hoje, por incrível que pareça, também, que a finesse, né? A finesse, a educação. O Albino me mandou uma mensagem falando assim: Mário, eu sei que a bateria da Pro já vai com pele Protone, né? As peles da Pro. Eu posso levar minhas aquárias? Ora, Albino, isso não, é mas, de uma educação e uma finesse. cara, mas olha, essa casa aqui, ó, recentemente a gente teve um artista de outra marca, Eloy Casagrande. Apeu, pois dá um apeu, assim. Congratulações ao nosso artista brasileiro, que é de outra marca. Isso, pô, é um dos motivos que muito me honra estar numa casa onde formatou o mercado brasileiro de bateria através da figura do Ricardo Dapsa, do André Jung, do Atos, do Mário e do Alessandro Vicente. São pessoas assim que eu tenho, um respeito para opa. E assim, só que a força histórica disso é que determina a minha motivação e estar aqui com o maior prazer e levantar essa bandeira que bateria vai curar as pessoas, vai evitar que as pessoas consumam muitos remédios, muitos psicólogos. Você vai tocar bateria, você vai se dar bem, cuidar da parte física, tomar água, essas coisas. Mas nem, não sendo aquele chato messiano. Pô, isso aqui é gostoso de se comunicar, cara. Toca rock and roll, vai lá, se transpira, depois enche de água. Puta, aí vai, acorda cedo, pisa na praia, ai, não, olha o sol, que bonito, vai lá, toca a bateria. É muito simples, muito simples. Assim, só que tem uma coisa assim, característica do baterista. Mentalmente ele ser mais forte que os outros. Então, se você conquistar uma batida complexa, você tem que sentar a bunda na cadeira e praticar. Natural que a escola americana usa, já coloca a criançada para tomar timbé, já aprende música, já tira aquele fantasma da leitura, já limpa logo cedo. Porque pra gente, pô, eu fui aprender a ler, porra, cara, vou confessar, eu fiz um método rock o primeiro passo, porque eu estava tentando a gravação e falei, pô, eu preciso saber isso, eu preciso estudar. Eu peguei, aproveitei e fiz aquilo. Porra, cara. E assim, e o primeiro método, e aí tinha uma coisa, o que não tem nos métodos brasileiros? Shuffle. Que eu acho que é a forma principal de você tocar jazz. É o rhythm and blues. Shuffle. Que aí você toca com, sabe, com aquela power da música negra norte-americana. E aí você vai ficando mais complexo. Jazz, sabe? Outras coisas, mas, porra, eu venho com a música pop. A música pop mundial nasce na música gospel norte-americana, a música negra. Isso me banha minha alma, eu comungo isso aqui dentro da Pearl, isso. Pô, é muito legal, você respira nisso, vida, é uma coisa visceral, verdadeira. A ponto tão verdadeiro que você pega o Eloy Casagrande e o melhor baterista da outra marca, eles vão lá e pau! Um exemplo para as outras. Bom, isso a gente não conta. É uma questão de dar um bom exemplo. E aqui essa casa dá um bom exemplo. Bacana. Estou muito feliz de estar. Nós também. Bom, Albino, legal demais, hein? Vamos fazer o seguinte, então, para fechar aqui bem legal. O que você acha? Vamos fazer uma daquele teu projeto com o Moser Mello?
para fechar o nosso programa com chave de ouro,